Eu queria começar com duas perguntas ligadas à apologética e depois uma pergunta específica para a palestra de hoje à noite. Mas a primeira pergunta, ligada à questão de apologética, é: quais são, no entendimento de vocês, os principais temas que hoje exigem uma resposta cristã fundamentada? Nós falamos um pouco aí esses dias sobre ateísmo, a historicidade da ressurreição de Cristo, mas quais outros temas vocês entendem que a gente tem que elaborar alguma defesa da fé cristã hoje no Brasil? Eu acredito que o tema mais urgente e mais importante hoje é teontologia. Quem é Deus? E o seu caráter e os seus requerimentos, a sua maneira de agir e o nosso relacionamento com Ele. E eu vou explicar. Boa parte dos problemas que nós encontramos hoje dentro da igreja evangélica decorre de uma concepção errada a respeito de Deus. Quem é Deus? Os seus atributos, por que é que Ele nos fez? E daí vem concepções erradas a respeito da natureza do Evangelho, da natureza da igreja, a questão do mal, a questão do sofrimento. Boa parte das dificuldades que as pessoas têm nessas áreas é derivada de um conceito equivocado a respeito do Deus que nos é apresentado na Escritura. Então, eu sei, em outras partes do mundo, em outras épocas, outras questões eram mais urgentes. A questão da eclesiologia, como nos concílios antigos, a questão da pessoa de Cristo e a pessoa do Espírito Santo. Mas eu penso que hoje o ser de Deus, ele está no centro, ou seria o tema mais relevante dentro da questão da apologética para a igreja brasileira. Eu penso que uma área que precisa ser muito bem pensado e ainda definido é o que significa ser evangélico. Se somos ou não somos, quem está incluído, quem está excluído, e que isso tem na relevância para a vida eterna. Porque se a gente acha que é evangélico, portanto está salvo e vai eternamente ser aceito por Deus, ou se fica enganado, eu acho que seria muito bom saber antes de chegar no dia de juízo. Eu fico tentado a dizer, Franklin, que eu não posso responder com o risco, sabe aquela frase, né, de que eu vou me incriminar? Não, de que eu vou estragar o que eu vou falar amanhã. Eu falo agora e daí amanhã não sobra nada. Porque eu vou tratar mais ou menos disso mesmo, né? Mas eu posso dar uma palhinha, se é que eu posso usar essa expressão. Eu acho que tanto o Dr. Augusto como o Dr. Shedd mencionaram aspectos cruciais, e eu concordo, assino embaixo, da apologética interna. A apologética sempre precisa olhar em três direções distintas, né? Ela vai, e eu vou falar isso amanhã, eu vou me adiantar um pouco, mas ela envolve... Propaganda para amanhã. Ela envolve articulação, defesa e desafio. A articulação da fé é parte apropriada da apologética, ela não é só teologia sistemática. Eu creio que a apologética faz a prolegômena para a teologia sistemática. E isso é o trabalho interno, que foi mencionado, e eu acho que também o Dr. Shedd entrou um pouco mais, não só no trabalho interno de articulação, que seriam aqueles temas, mas na relação, na questão da definição do que é ser evangélico, ainda é um pouco interno e começa a entrar naquilo que eu chamaria a defesa. Você vê, o desenvolvimento da apologética na igreja primitiva foi exatamente na defesa contra os ataques, que podem ser externos ou internos. Aí sobra a terceira ponta da apologética, que é o desafio, é a apologética indo lá fora para chamar o blefe daqueles que se levantam contra o conhecimento de Deus, chamar o blefe da altivez deles, dos sofismas, e todo o sofisma que se levanta contra o conhecimento de Deus. Esse é um trabalho, ele é diferente, ele é agressivo, eu quero qualificar bem, ele não é
de pessoas que são agressivas com os outros, mas ele é um trabalho de ataque. Deve ser feito com armas que o crente pode usar. Nesse ponto, eu creio que o que é mais crucial é uma apologética que volte para os problemas que de fato são os centrais, a gente parar de ficar discutindo aspectos de filosofia, de pós-modernidade ou modernidade, de cosmovisão cristã, que são demasiado sofisticados, e acho que precisava voltar para algumas questões básicas, que a Bíblia enfatiza muito. O que é verdade, que é o conceito de verdade, o que é valor, ética, moral, mas não em discussões abstratas. O que é que faz a diferença? Por que algo é belo e algo não é? Por que algo é bom e não é? O que é verdadeiro, o que são valores, e aí, o que é que realmente a realidade é? E o que ela não é? Essas discussões, elas são perenes, e eu acho que nesse terceiro aspecto da apologética, tão importantes quanto sempre foram. Ainda uma pergunta nesse tema. A gente vive um momento extremamente curioso. Poucas vezes na história, e Philip Jenkins mapeia isso num dos livros dele, nós presenciamos um crescimento tão forte do cristianismo. Do outro lado, a gente tem uma ênfase secularizante tentando privatizar a fé. Nesse cenário, quais seriam aquelas áreas que a gente tem que se deter para montar um argumento a favor da veracidade da fé cristã? Que áreas vocês localizariam nesse embate entre uma cultura secularizante de um lado e um crescimento vigoroso da fé cristã em suas expressões, seja pentecostal, reformada, evangélica? Quais são essas áreas desse embate entre as duas linhas que a gente precisa dar atenção? Olha, na minha experiência na Universidade Mackenzie, onde a gente vê o confronto dessas duas visões de mundo, ela é uma universidade, em grande parte, secularizada no seu corpo docente, no conteúdo das suas disciplinas, na visão que controla tudo que é feito em termos de educação, e, por outro lado, a chegada do cristianismo como uma cosmovisão alternativa e concorrente, né, de alguns anos para cá. Então, eu estou bem no meio desse confronto de duas visões de mundo. E se certo ou errado, ou se melhor ou pior, eu tenho percebido que é muito útil, primeiro, tentar mostrar como a visão dominante hoje na academia, primeiro, como ela é fundamentalista e incoerente, procurar as incoerências dessa visão de mundo. Por exemplo, quando eles falam da pluralidade, o mundo é plural. Bom, se é plural, aí eu digo, então vocês vão me ouvir, né? Porque é que excluir então o cristianismo. Se é plural, por que só ouvir evolucionismo? Vamos ouvir o design inteligente. E aí já há uma reação contrária, né? Dizendo, não, nós somos plural menos nessa área aí. Eu digo, isso é a incoerência de vocês. Então, a primeira estratégia é mostrar as incoerências internas desse sistema minimalista. E porque ele é minimalista e humano, ele vai ter falhas. E a gente precisa explorar isso. Segunda coisa que tem me ajudado é mostrar que a civilização ocidental e as suas instituições, como a ciência moderna, a universidade, os hospitais, escolas, isso tudo nasceu no berço da cultura judaico-cristã da Europa do século XVI. E que os cientistas que nos deram a ciência moderna hoje, eles operavam a partir de uma cosmovisão cristã de mundo. Então, o que é que aconteceu para que essa combinação, ou pelo menos essa cooperação entre a visão cristã de mundo e a academia fosse interrompida? E nesse ponto, livros como o de Nancy Pearcey, do Schaeffer, não é, eles são muito bons, porque eles documentam a história da ciência, filosofia da ciência, os movimentos e ideias que entraram aí. Então, outra coisa que eu tenho feito também é procurar mostrar, procurar trazer para eles pessoas que são reconhecidamente acadêmicas, que têm graus em universidades de renome, como John Lennox, que é matemático de Oxford, agora o Michael Behe, que é biólogo de universidades bem conhecidas aí, a própria Nancy Pearcey, e gente que tem graus obtidos em universidade de renome e que são cristãos. Então,
eles não são burros. O fato de serem cristãos não quer dizer que eles são burros, mas eles são brilhantes cientistas e são capazes de tratar de questões científicas com alto nível, né? Então, eu creio que a apologética ela pode ir nessa direção aí, nesse confronto de visões. Eu não tenho muito para adicionar, não, exceto que eu acho importante lembrar que tem uma combinação de duas coisas que é rara de conseguir. Toda vez que a gente fala de enfatizar as diferenças, automaticamente a gente pensa em chamar para briga. Então eu vou usar uma palavra que para muitos ela é um termo ruim, mas a gente precisa enfatizar mais a antítese. Existe uma antítese entre a forma de pensar que diz eu posso analisar o mundo sem começar com Deus, e a forma de pensar que diz o mundo só faz sentido quando Deus é o pano de fundo da realidade, ponto de referência. Nesse sentido, isso a gente chama de antítese, o confronto entre isso. Só que quando você começa a falar em usar antítese, as pessoas caem na ideia de que isso significa que eu preciso ser belicoso. Eu preciso sair no palco com as pessoas para esfregar na cara delas e dizer, você começou no lugar errado, vai terminar no lugar errado e olha que vai queimar no inferno. Na verdade, a única forma efetiva de apresentar a antítese, quando você olha para como é que Jesus fazia isso, você olha na Bíblia, os encontros apologéticos e tudo, a antítese era sempre apresentada não como a frase que diz, você está errado e está por fora, vou te mostrar o que é o certo, mas a que diz, o que você está buscando de fato e talvez nem saiba, não vai ter aí. Essa cisterna que você está cavando é rota. E aí, às vezes, a gente precisa ir até o fim, fazer um reductio ad absurdum e mostrar para a pessoa. Às vezes a gente precisa expor, mostrar essa incoerência, às vezes a gente precisa... Mas no final das contas, o que a gente quer não é ganhar o debate ou dizer que, está vendo? Pela antítese eu provei que eu estou certo. O que a gente quer no final é que a pessoa se convença que aquele esforço é uma canoa furada, que aquele poço é uma cisterna rota. E geralmente esse é o momento mais gostoso que existe na apologética, que é quando uma pessoa vira e fala, tá bom, então o quê? E daí a gente fala, deixa eu te apresentar Jesus Cristo. Agora uma pergunta um pouco mais focada no encontro de hoje. Quais evidências mostram que a Escritura é o livro sagrado de Deus, e aqui é o destaque no artigo, e outros livros, como o Livro dos Mórmons, Corão, não são revelações? Eu creio que eu apresentei aí as evidências que os cristãos têm usado através da história, né? Que vão desde a veracidade da Escritura, comprovada pela arqueologia, o testemunho interno dado pelos seus próprios autores, o impacto na vida das pessoas, a sua antiguidade, seu conteúdo, seus temas. Enfim, eu acho que eu listei aí uns 12 argumentos. Eu não tenho muito mais argumento a acrescentar isso. Eu me lembro que no final eu disse que a gente pode argumentar com esse pessoal a respeito da excelência da Escritura e sua superioridade a partir dos autores da própria Bíblia, pensando no próprio fundador da religião, que tem a Bíblia como livro sagrado, que é Jesus. Mas esse tipo de argumentação, ele é bom, mas se não houver de fato uma iluminação da parte do Espírito Santo, não vai convencer absolutamente ninguém. Não convence. Se Deus não agir, por isso que eu disse que a Bíblia ela se auto-evidencia, ela se autentica. É Deus falando na Escritura que convence as pessoas. Nós podemos argumentar e devemos fazer isso. E ao fazermos isso, Deus então fala. Mas em última análise, se Deus não persuadir e convencer, todos os nossos esforços apologéticos são em vão. É isso que eu acredito. É interessante que João Calvino, nas Institutas, no primeiro livro, ele diz que se o Espírito Santo não convencer o incrédulo de que a Escritura é a palavra de Deus, é como se a gente empilhasse provas diante dele, não vai significar nada para ele. Eu fico impressionado como aquilo que a gente crê
e crê mesmo, produz um tipo de vida, um tipo de cultura que convence as pessoas que vale a pena saber por que essa cultura produz esse tipo de pessoa. Católica medieval, reação de gente muçulmana, o desejo de matar todos os que não creem como eles creem, assim por diante. Quer dizer, se nós vivermos segundo os ensinamentos da Bíblia e realmente amarmos nossos inimigos e buscarmos essa vida que reflete a imagem de Cristo, como nós ouvimos esta noite, eu acredito que isso é uma espécie de apologética em favor de um cristianismo genuíno e bíblico. Eu concordo, eu acho que a gente não pode esquecer que é a própria Bíblia que diz que nós somos as cartas vivas. Tá? A autenticidade da Bíblia, para nós é reconfortante como cristãos ver as evidências que confirmam aquilo que nós já cremos. Às vezes é preciso desmontar os sofismas dos não cristãos que atacam a Bíblia dizendo que ela não tem evidências. Mas no final das contas, eu como crente tenho o testemunho interno do Espírito Santo dizendo essa é a minha palavra, ouve, e o mundo lá fora vai valorizar a Bíblia, vai olhar uma segunda vez, aquela expressão americana, take a second look, dar a olhada, a segunda olhada, vai fazer isso. Eu acho que em grande parte quando nós, como cartas vivas, de fato, formos o testemunho ambulante, o painel, o outdoor, a resenha positiva daquilo que a Bíblia fez em nós. Ainda pensando nessa questão, eu vou usar o exemplo do Evangelho de Tomé, mas ele se aplica a esses chamados livros revelacionais, como o Corão, o Evangelho segundo Allan Kardec. Algo que me impressionou muito quando eu estudava sobre o gnosticismo é comparar o Evangelho de Tomé com os Evangelhos bíblicos. A minha pergunta seria o seguinte: na comparação, esses livros revelacionais não são como caricaturas ao lado, quando colocados ao lado da Escritura, em termos de beleza, profundidade? O que vocês pensam disso? Sim. Isso era um ponto que eu poderia ter mencionado. Eu já tive a oportunidade de ler o livro de Mormon todo. Isso. Já li o Alcorão todo também, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Judas, os apócrifos do Novo Testamento e do Antigo Testamento. Continuo achando que a Escritura, pela simplicidade, a Escritura não tem, interna, ela não tem intenção de impressionar ninguém com relatos. Você vê que quando a Bíblia narra um milagre, ela diz numa frase, e Jesus diz, levanta-te, e o homem se levantou. Pronto. E quando você lê os evangelhos da infância, por exemplo, as narrativas do Jesus menino, da graça. Você vê que aquilo ali, não é, Jesus esbarrou com o menino, Jesus ficou com raiva, amaldiçoou o menino caiu morto na mesma hora. Narrativa da infância. Ou pega o barro e cria um passarinho e sopra o passarinho. Você vê a bobagem, quando comparado com a majestade, a simplicidade, a sobriedade do relato bíblico em comparação com o que você encontra nas narrativas, por exemplo, que no livro de Mormon, você encontra do encontro do Joseph Smith com o anjo Moroni, por exemplo, e as revelações, as indicações de onde encontraria as placas escritas em egípcio antigo de ouro, que precisariam ser traduzidas e tudo mais. E para mim fica muito evidente. A melhor resposta que a gente pode dar é o seguinte: compra e lê, e você mesmo tira a sua conclusão. Está vendo? Não? Ok. Duas perguntas aqui ligadas à questão de canonicidade. Deixa eu tentar organizar as duas aqui. A primeira, a seguinte: como a formação do cânon foi um processo conciliar da Igreja, podemos dizer que os 66 livros são uma coleção falível de livros infalíveis? Outra aqui, vou resumir essa aqui. Se hoje se descobrisse uma suposta carta perdida, como a
aparente terceira carta de Corinto e ela fosse analisada e provada como sendo realmente do primeiro século de Paulo, ela deveria ser acrescentada ao cânon? A questão da terceira carta de Paulo é muito fácil, porque ela já foi achada, ela é 2 Coríntios. Então não tem problema nenhum. 10, 11, 12, né? O que supõe-se que na correspondência de Paulo aos Coríntios houve 4 correspondências. A primeira, que se perdeu, mencionada em 1 Coríntios 5. A segunda, que seria 1 aos Coríntios. A terceira, que seria 2 aos Coríntios, que ele menciona uma quarta, que tinha sido escrita, que é chamada Carta Severa, que se perdeu também. Então, a terceira, na verdade, é a segunda. Não teria dificuldade com isso. Agora, tentando responder ao colega, não é? Se fosse achada uma carta dessa, aí eu não creio que ela devia ser incluída no cânon, porque eu creio que, na providência de Deus, a escritura canônica já foi fechada a partir do momento em que Deus, na sua providência, levou a igreja não a estabelecer, mas a reconhecer a inspiração e a autoridade daqueles livros que já eram usados na igreja. O que a Bíblia fez, o que a igreja fez, e aqui a diferença entre nós e a igreja católica. A igreja católica se considera acima da Escritura, porque foi ela quem estabeleceu na visão o concílio católica. Infalível determina a Escritura infalível. A visão protestante é exatamente o contrário. É a igreja que estabeleceu a Escritura. A igreja é fruto da Escritura. Ou seja, o máximo que a igreja fez foi reconhecer a autoridade desses livros e que já estavam em vigor e eram usados e recebidos como palavra de Deus, o que provocou uma lista, uma decisão oficial, como eu já disse, foi o episódio de Marcião e de Montano e outros pequenos episódios isolados lá de tentativas de livros pseudepígrafos e apócrifos que levou a igreja a fazer isso aí. 2 pontos que não podem ser super enfatizados. Precisa o tempo inteiro insistir, nunca vai ser demais. Primeiro, como disse o Dr. Augusto, a igreja não estabeleceu o cânon, ela reconheceu que aqueles livros. Segunda coisa, como que ela reconheceu? Muita gente vai argumentar, não, mas aí se ela reconheceu já depois, mais tarde, aí já ela está estabelecendo, porque já tem outros... Não, vamos lá, como é que a gente sabe o que é o cânon do Antigo Testamento? Tem a tradição judaica e tudo, mas mais que isso, Jesus chegou e disse, você tem lá o Tanakh, vocês têm a lei, os escritos e os profetas. Ele descreveu pelo nome técnico que eles usavam para aquela coleção. Jesus disse, o cânon do Antigo Testamento é esse. Nós cremos e temos evidência no Novo Testamento de que os apóstolos se referiam aos escritos e eles faziam uma distinção entre escritos comuns e escritos não comuns. É uma questão para discutir, é um debate intramuros, quanto eles tinham consciência exatamente do que isso significava. Mas a evidência que nós temos é de que muito cedo a igreja reconheceu, ou seja, ainda os apóstolos vivos reconheciam como apostólicos aqueles escritos que nós, então, até hoje, continuamos considerando o cânon. Em 1 Timóteo 5, Paulo trata o Evangelho ao lado de Deuteronômio como escritura. 2 de Pedro 3, o autor da epístola chama os textos de Paulo de escritura e por aí vai. Um ponto aqui importante é que, diferente dos antigos manuais do Antigo Testamento, você não encontra um concílio estabelecendo o cânon do Antigo Testamento. Se falava muito do suposto concílio de Jâmnia estabelecendo um cânon. E quem tem paciência para cavucar e pesquisar um pouco, quando você começa a ler as decisões conciliares de IV século, V século, a carta de Páscoa de Atanásio, a palavra-chave é recebemos. Então você não tem um concílio, agora vou falar a linguagem batista, né, estabelecendo uma comissão para pesquisar quais são os textos canônicos. E um outro ponto que eu acho que é vital, não é heresia que obriga a igreja a estabelecer o cânon. Marcion estabelece um cânon dentro do cânon, porque já havia uma espécie de cânon flutuante. Você vê o cânon Muratório
quase a mesma época de Márcio, talvez um pouco antes, um pouco depois, dependendo da datação. Completo, né? Sim, e mais o moratório completo. Quase exatamente, completo. praticamente completo. Aqui nós estamos vendendo documentos da Igreja Cristã, você tem ali o cânon muratório, o texto do cânon muratório. Então você já tem um cânon sendo empregado pela Igreja. Já antes das heresias, o que os concílios fazem é literalmente reconhecer aquilo que é dado pelo próprio Deus como revelação. Os 27 livros do Novo Testamento, porque os 39 livros do Antigo Testamento já eram empregados já pela Igreja, já desde os seus primórdios. Vocês querem falar mais alguma coisa? Não? Ok. Uma pergunta mais provocadora aqui, deixa eu ver se chegou um monte de perguntas aqui, o tempo é pouco, deixa eu ver aqui, ok, agora uma pergunta um pouco mais provocadora. Qual a função do Espírito Santo na interpretação da Bíblia? É possível um liberal interpretar corretamente o texto bíblico? Moisés Silva, essa aqui. Deixa eu repetir aqui é sutil, mas é complicado o negócio. Qual a função do Espírito Santo na interpretação da Bíblia? É possível um liberal interpretar corretamente o texto bíblico? Chegar à verdade, ao que o texto de forma unívoca ensina? Essa pergunta é preconceituosa, porque ele está pressupondo que o liberal não tem o Espírito Santo. Com o que eu concordo. Se ele for liberal no liberalismo alemão clássico, ele nem cria no Espírito Santo, né? Ele nem acreditava no Espírito Santo. Sim, um liberal pode perfeitamente chegar a um entendimento, interpretação correta da Escritura. Porque boa parte da interpretação bíblica é a aplicação de regras de gramática, de conhecimento de sintaxe, conhecimento da língua original. Se você der, por exemplo, João 3,16 para um liberal e pedir para ele interpretar, ele vai dizer, Deus, Theos, no contexto, a palavra Theos é empregada por João em vários sentidos, mas o sentido principal é o Deus dos cristãos. Eu não acredito que ele exista, mas é isso que a palavra Theos aqui significa. Egapesen, aqui é o aorista do verbo agapau, é um dos verbos que é usado no Novo Testamento para amar. Ele frequentemente é usado por um amor, significa um amor sacrificial. Ton cosmon, o mundo, aqui é o acusativo da palavra cosmos. A palavra cosmos é usada por João em 5 sentidos diferentes, e aqui nós teríamos que verificar no contexto o que é que cosmos aqui significa, porque ele às vezes usa para dizer judeus e gentios, às vezes usa para dizer uma quantidade grande de pessoas, às vezes significa dizer a natureza criada, e às vezes significa dizer toda a população mundial. Então, nós temos que dar uma olhada aqui no contexto, e por aí vai. Quer dizer, e no final, ele faria uma interpretação perfeita. Quando ele terminaria, ele ia dizer, eu não acredito uma palavra disso, mas é isso que o texto está dizendo. Não é? Você vai... Então, liberais podem perfeitamente fazer exegeses surpreendentemente claras do texto bíblico. A questão é que eles tendem a rejeitar a veracidade daquilo que os autores bíblicos diriam, como Bultmann no comentário de João, dizendo quem escreveu quem escreveu o Evangelho de João cria firmemente que Jesus ressuscitou literalmente de entre os mortos. Só que Bultmann não acreditava na ressurreição literal de Jesus de entre os mortos. Ele não acreditava. Mas ele diz que quem escreveu o Evangelho de João acreditava plenamente nisso. Então, para mim, o papel do Espírito Santo é a supervisão na escolha das ferramentas corretas e na aplicação e no convencimento daquelas verdades que ali se encontram. Eu não acho que o Espírito Santo ajuda preguiçoso. Ele não vai dar conhecimento extra, nem revelações extraordinárias para um entendimento da Escritura que não possa ser alcançado pelos meios naturais e normais. O que ele faz é nos convencer de que aquele sentido é verdadeiro e Deus está falando comigo, aquilo é para mim. Ele nos ilumina para que compreendamos salvadoramente o texto, mas grande parte da exegese, eu diria a maior parte, é a aplicação de regras gramaticais, bom senso, ler o texto à luz do contexto, como se lê qualquer outro, como se faz a interpretação de qualquer outro texto, porque a Bíblia é um texto, e ela tem que ser lida nesse sentido, como um texto.
Então, a hermenêutica sagrada, ela faz parte da teoria da hermenêutica geral. A diferença é que ela trata de um livro que também é divino e no final vai exigir a iluminação para que aquilo seja aplicado ao leitor e ao intérprete. Tá certo? Absolutamente. Absolutamente. Agora, apenas que o Espírito Santo, quando a gente está estudando, pensando e meditando sobre a palavra, pode trazer para a mente a importância de obedecer aquela palavra que só estudar mecanicamente não vai produzir. E tem outros fatores, que tem textos que não dizem respeito a gente, mas quando nós lemos, especialmente no Antigo Testamento, o texto de Isaías, um dos Salmos, que tem um contexto completamente diferente, escrito para uma outra situação, mas que se aplica a gente e que, com o poder do Espírito Santo, nos traz assim uma confiança que aquela verdade ali declarada também se aplica a mim, ainda que exegeticamente não é possível provar isso. Agora eu estou frito. Eu estou aqui perto de dois especialistas que eu não podia respeitar mais. Um deles é um ancião com relações com a minha família de antes de eu nascer, e o outro é um dos meus melhores amigos, brother e companheiro, e eu vou ter que discordar deles. Mas só de leve. Eu vou fazer uma analogia para tentar ser cuidadoso. Até certo ponto eu acho que é verdade que na superfície a leitura vai ser semelhante. Mas a analogia que eu vou fazer é o seguinte: nós insistimos tanto que um incrédulo, quando vê, isso é Romanos 1, quando olha para a revelação geral na natureza e dentro dele, a interpreta errado. Ele olha, ele vê os fatos, ele é indesculpável porque a comunicação foi efetiva, ele conseguiu ler, porque senão ele era desculpável, ele conseguiu ler, mas ele distorceu, pelos motivos torpes do seu coração, o significado daquela mensagem da revelação geral, e ele a falsificou e ele trocou a verdade pela mentira. Não é por mentiras, Romanos 1 fala pela mentira, mentira com M maiúsculo. Ele trocou um pelo outro porque estava motivado. Ora, se isso acontece epistemologicamente, quando eu falo de um incrédulo que lida com a revelação geral, eu acho que existe um análogo na revelação especial também. Que um incrédulo de verdade, e aí eu concordo, eu não quero chamar de incrédulo necessariamente alguém que tem algumas ideias liberais, mas alguém que nega o sacrifício substitutivo, o nascimento virginal de Cristo e tudo, ele é um incrédulo, ele não tem o Espírito Santo. Ele também lê com as lentes antigas da sua rebelião. Então ele pode até dizer as palavras, dizer o que é que as palavras dizem, o que elas significam, e esse é o próximo nível da interpretação. Eu acho que sempre vai conter um elemento maior ou menor de falsificação, motivada. Ele vai precisar distorcer, porque como disse Camus, Alberto Camus, muito bem, para citar um incrédulo aqui, ele disse assim: o homem insiste em protestar a sua inocência, mesmo que para isso tenha que culpar toda a humanidade e o próprio céu. Está na peste isso. Deixa eu mencionar. Vai ter resposta aqui. Mas um interessante fato, que uma senhora chamada Anna Linnemann fez o doutorado, orientação de Rudolf Bultmann, era totalmente incrédula, mas depois se converteu. E ela declarou o seguinte: não leia nenhum livro que eu escrevi antes da minha conversão. Não leia. Por quê? Porque ainda que era uma excelente intérprete da palavra, em termos de o que diz esta palavra, que significa essa frase,
essa distorção sutilmente estava lá. É por isso que ela disse, não leia, porque sendo que era tão inteligente, tão capacitada, essa sutileza vai ser mais convincente. Portanto, leia só aquilo que eu escrevi depois da minha conversão. Deixa eu só apimentar um pouquinho aqui. Mais do que isso, não Mais dá que pra isso. ficar mais apimentado. Ok. Pouco antes de falecer, Etta Linneman, numa palestra nos Estados Unidos, ela disse que enquanto Rudolf Bultmann escrevia, havia um demônio pousado sobre o ombro dele. E aí? Doutor Augusto estudou com a Etta Linneman. Eu tive o privilégio de ter aula com a Etta Linneman. Você escutou isso também, Ana? Não. Mas você citou Rudolf Bultmann. Eu estava na Holanda terminando o doutorado e fui visitado pelo meu sogro, reverendo Francisco Leonardo. E aí então, eu me lembro, cheguei para ele e disse, eu queria que o senhor ouvisse o que eu vou ler e depois o senhor me dissesse quem escreveu. Aí eu li, a cruz é o veredito de Deus contra o orgulho humano. Deus na cruz reduz a arrogância humana a nada. Quem escreveu? Ele diz, Calvino? Não. Ridderboss? Não. Quem escreveu? Bultmann. Bultmann. Se o que o Dr. Davi disse é correto, somente cristãos poderiam fazer ciência e interpretar textos da maneira correta. Os cientistas hoje, nós sabemos, você pega um cientista que não é cristão, ele interpreta as evidências e os fatos da natureza. Ele olha, por exemplo, para o DNA e ele consegue compreender o funcionamento, os desdobramentos, as ligações. O problema é quando ele vai chegar à conclusão de onde isso veio, quando entra a questão da aplicação e a questão mais filosófica, que aí a resposta, a gente já sabe qual é a resposta que eles vão dar. Então você vai encontrar que há entre cientistas cristãos e cientistas não cristãos uma grande quantidade de consenso quando eles analisam as informações que estão aí no DNA, na própria natureza e tudo mais. O que vai fazer a diferença num certo momento é quando eles vão interpretar a origem daquilo ali, como é que aquilo se processa e para onde vai. Então, eu estou dizendo que a mesma coisa, eu acho que quando um homem olha para a natureza, Davi, e ele vê a natureza, o primeiro impacto dele é a verdade, Romanos 1, essas coisas se percebem claramente, de outra maneira eles não seriam indesculpáveis. A rebelião do coração deles é que sufoca esse conhecimento. Paulo diz lá em Romanos 1, tendo conhecimento de Deus, não o reconheceram como Deus. Então, há um momento em que ele decide, na sua rebelião, abafar aquela percepção que ele teve e que refugie na natureza da glória de Deus. Então, é por isso que ninguém nasce ateu, né? Ele se faz ateu. Então, pegando a sua analogia, eu acho que é a mesma coisa na interpretação da Escritura por parte de um liberal. Ele vai ler o texto, né, e os pressupostos dele vão impedir que ele veja o que está claro ali na cara dele. Ele não vai querer aceitar aquela conclusão, mas que ele percebe, ele percebe. A prova disso é que você tem comentários de liberais que são muito bons. Os caras fazem interpretação muito correta do texto. E é claro, se você dá tempo para o liberal falar, na página seguinte ele vai dizer um monte de asneira, né? Vai se contradizer e tudo. É só você aguardar um pouquinho. Mas eles conseguem às vezes fazer uma interpretação correta, tá? Tréplica. Eu acho que esse ponto aí no final é o ponto crucial aí. Eu tenho que tomar cuidado, nós temos que tomar cuidado para não dizer que eu falei da antítese logo no começo, para não dizer que o único lugar onde vai haver diferença vai ser nas conclusões ou implicações ou aplicações. Porque o processo todo, ele é filtrado. A epistemologia funciona o tempo inteiro através de óticas e de filtros, e a gente vai sempre estar atento para elas, de certa forma, nosso conceito de verdade, nosso ponto de referência, ponto de transcendência, vai funcionar como se fosse uma peneira.
e você vai passar as coisas por aquela peneira. E a peneira vai definir o que passa e o que não passa, o que fica de fora e o que não fica. Agora, eu concordo, e eu acho que é até mais simples se a gente lembrar que não é só a questão de aplicação, é o significado real que vai ficar perdido. O significado de um texto não é o que ele diz, é o que isso significa. Em outras palavras... Isso é que ele não vai chegar. O que o texto diz, ele pode dizer com clareza. Então, o que isso significa... Em outras palavras... Não é só o que fazer, o que isso significa ele já não vai conseguir. Ele pode entender o que o texto diz, mas o texto não tem significado salvador para ele. Eu digo, nem salvador, nem consistente. Não vai ser salvífico, e eu acho que o significado dele vai ser fragmentado. Ele pode até ser verdadeiro, tem momentos de verdade. E um cientista não cristão trabalhando, trabalha o tempo inteiro com momentos de verdade. O tempo inteiro. O que eu não aceito é a explicação dele de como que ele chegou nessa verdade. Eu viro para ele e falo, você está dizendo que descobriu isso porque você tinha a melhor das motivações e foi estudar e pesquisar, e eu vou dizer que é porque Deus insistiu em permitir que você recebesse a revelação da natureza, que aquele objeto do seu estudo saltou aos seus olhos, porque isso é graça de Deus, é graça, graça geral de Deus, é graça universal e Ele te deu. Então, o relato que ele faz de como ele chegou lá é falsificado, porque ele quer afirmar sua autonomia, e os significados que ele descobre, até quando verdadeiros, eles não estão na sua totalidade de conexões, eles são fragmentados, porque o único jeito de todos os aspectos estarem devidamente relacionados é se o ponto de transcendência para ele, em todos eles, fosse Deus. Que é aquela palavrinha que a Norma usou ali há pouco, que me trouxe um sorriso desse tamanho, teorreferência. Então, Augustus, em que pesa a declaração da senhora Lillemann, que o gnosticismo bultmanniano seria obra do demônio, ou uma obra satânica, se a verdade, se dá para descobrir verdade na obra desses homens, então isso poderia ser reputado a graça comum? Sim, eu acho que é questão da graça comum mesmo. Eu sei que tem gente que não acredita nisso, mas eu acredito em graça comum. O que a gente pode aproveitar. Eu vejo evidências disso, sim. Não, o Bultmann, ele tem... para quem não conhece, o Bultmann acreditava na ressurreição de Cristo. Há dúvidas a respeito se o Deus que ele cria era um Deus pessoal com quem ele se relacionava. Para ele, 10% dos ditos de Jesus apenas eram verdadeiros, o resto era invenção da igreja primitiva. Mas quando ele se aproxima, você lendo as duas teologias, os 2 volumes da teologia bíblica que ele escreveu, você percebe que ele tem percepções como essa a respeito da cruz, né? Que eu atribuo à graça comum. Para ele, a cruz era central, embora ele começasse sempre com antropologia, né? Para ele, a antropologia era a primeira disciplina a ser tratada, né? A gente começa com Deus ou com Escritura. O último começa a teologia dele com antropologia, né? Porque ele diz que o homem é que é o centro, tudo, na verdade, enfim, gira em torno do homem. Mas ele tem essas compreensões, esses insights que eu acredito se deva à graça comum. E como eu disse, muita coisa na interpretação bíblica é só aplicação de regra gramatical e está lá o texto. Pastor Shed, alguma palavra? Não? Pastor Richard, então, para encerrar o nosso dia hoje, então. Muito obrigado aos irmãos. Agora que estava ficando bom.